Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Grupo Ideia. Hoje a gente está aqui nesse evento tão importante que é o Herbishow, para o setor do agronegócio. E do meu lado está Leonardo Faria, da Usinister. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos já para a primeira pergunta. A Usinister tem 137 combinações de solo e praticamente todas as áreas com presença de grama seda. Como esse diagnóstico moldou a estrutura de blocos de manejo? Vamos lá. A gente começou esse trabalho de mapeamento de solo aproximadamente 4 anos atrás, né? Indo na onda do setor, no ritmo do setor, que era para descobrir o que você tinha de solo, tinha de ambiente de produção, para daí conseguir fazer a melhor alocação das variedades, né? Só que com o passar do tempo, entendimento disso aí, a gente viu que isso não servia praticamente só para isso, né? Sim. Só para alocar a variedade. A gente viu que a gente podia estender isso aí para muito mais coisas, né? Para manejo de conservação, para manejo de planta daninha. E foi aonde a gente iniciou todo o levantamento de planta daninha, né? A gente já, por andar no campo, imaginava o tamanho do problema que a gente tinha relacionado à grama seda, e aí chegamos ao problema, a gente precisa quantificar isso aí. Sim. Então a gente quantificou, viu que praticamente 100% das nossas áreas tem presença de grama seda em diferentes níveis de infestação. Daí com o levantamento feito, a gente agrupou. Sim. E conseguiu entender que tipo de solo consegue, tem mais planta daninha relacionada à grama seda, que época é melhor manejar, e com tudo isso a gente criou os blocos de manejo para todas as operações relacionadas à colheita, plantio e tudo mais, e também o manejo da grama seda, porque é um manejo delicado que requer bastante intervenção em relação à conservação de solo, né? Sim. Porque lá quando você vai fazer o controle, além do controle químico da grama, tem o controle mecânico, né? Que são as gradagens para poder fazer a aplicação da grama e tudo mais. Então isso expõe muito o solo ao risco de erodibilidade. Então quando a gente migrou, começou a entender melhor e usar as unidades de manejo a nosso favor em relação a isso, a gente entendeu, falou assim, ó, até que época do ano eu posso trabalhar com cada tipo de solo. E isso nos ajudou a nos organizar melhor em relação ao manejo, né, e conseguir fazer o manejo da grama sem interferir na conservação. Certo. E quais são, então, as principais estratégias que a Usinister usa para conter o avanço da grama seda? Então, a gente acredita firmemente que o problema da grama ele é resolvido na reforma e plantação do canavial, né? Seja se for uma expansão e introdução, seja se for uma reforma de canavial, porque depois que a lavoura é instalada no mato, na alta infestação, fica difícil de controlar, né? E é conviver, você reduz perda de produtividade, você tem perda de produtividade, você tem o convívio, você reduz a longevidade canavial. Então, se resolve na formação. E o que a gente batia muito na tecla e na trave, né, era não planejar tão bem a colheita das áreas de reforma, né? Porque o manejo mais eficiente da grama é o manejo com imazapyr, né? Que é um herbicida. E ele requer um tempo entre a aplicação e a data de plantio, no mínimo falando por cima, 150 dias. Sim. Então, quando se liberava as áreas tardias para reforma, já com o plantio chegando, restringia o uso desse herbicida, né? E aí tinha que trabalhar com manejos convencionais. Grosso modo, quando você prepara a área praticamente fica limpa, você não vê a presença de planta daninha, só que depois, como o controle químico não foi feito ou não foi feito com o herbicida que realmente teria que ser feito, né, os problemas vão começar a aparecer lá na frente. Então, a questão da estratégia foi da gente priorizar e entender qual que é o intervalo de cada época entre aplicação de imazapyr, liberação da área, né, pela colheita, para o time de tratos conseguir trabalhar, e o período de plantio. E garantir esse intervalo para conseguir trabalhar e manejar bem a grama, para lá no plantio conseguir fazer a instalação da lavoura no limpo. Bom, pegando o gancho, então, que você disse que o intervalo é um ponto crítico, né, para vocês. Sim. Quanto de produtividade se perde quando a cana é colhida fora dessa janela ideal? A gente tem um estudo baseado em dados da Ster, desde a safra 2021 até a 25, 26, né, nos cortes mais velhos, onde a gente olha por janela de colheita, né, porque tem diferença de perdas teóricas de produtividade de acordo com a época de colheita, né. Então você vê mais que se perde produtividade ali na primeira janela de colheita do ano, né, que é a janela precoce, entre abril e maio, chegando a perder, comparado a uma colheita normal de uma cana de 12 a 13 meses, ela colhida num período de até 10 meses, com perdas de até 24% de produtividade. Então é uma perda grande.
E aí essa perda ela vai ficando menor ao passar da safra, né? Quando você pega ali o meio da safra, ali, o médio 1, a perda se diminui, chegando a aproximadamente 15%, e lá em relação à cana colhida 9 meses, isso aí é escalável, né? Se eu adiantei 1 mês, 2 meses, eu tô falando já do maior adianto, que seria adiantar 3, 4 meses aí da colheita. Então, ao passar da safra, essa perda vai diminuindo, né? Sim. Só que vale muito a análise do contexto geral, que variedade qual que é o ambiente de produção, como é que tá o clima do ano, a visita de campo, para entender como é que tá esse canavial, porque tem condição de canavial que vai para reforma, que infelizmente a gente chega lá, olha e fala, tá com 10 meses, mas não adianta esperar mais, porque não vai ter ganho, né? Então a gente já pode realizar a colheita. Então, além dessa estimativa teórica, a presença de campo e uma análise contextual de como um todo é extremamente importante para poder definir e tomar decisão, né? Realmente vale a pena adiantar, vale a pena não adiantar. Certo. Bom, Leonardo, como a gente está comemorando os 25 anos de Herbal Show, conta pra gente, há 25 anos, onde você estava? Você já estava no setor, já estava pensando alguma coisa sobre isso ou nem perto? Cara, há 25 anos atrás eu não sabia fazer nem ideia do que eu ia fazer da minha vida. Apesar de não parecer, eu tenho 30 anos, eu tinha 5 anos de idade. Nossa, eu estava do pré para a primeira série. Tava nem imaginando, né? Minha preocupação maior era chegar em casa e ligar a TV Globinho lá para poder assistir. E você sabe dizer pra gente, assim, quando que você sentiu vontade de, eu quero fazer isso da minha vida? Você era... Cara, eu tinha uns 15 anos. Na época de vestibular. 14, 15 anos. Eu fui pro colégio agrícola, me tornei era agropecuário, né? Então tinha a parte animal e a parte vegetal. Eu me interessei muito mais pela parte vegetal. E aí daí eu saí do colégio com 17 para 18 anos e já comecei a trabalhar em usina. Já nessa área? Já nessa área. Já passei por diversas áreas da usina, né? Mas já com usina, desde os 18 anos. Hoje, com aproximadamente 12 a 13 anos aí, trabalhando em usina. Muito legal. Apesar de ser jovem, já tem aí uma bagagem grande, né? Obrigada, Leonardo, pela entrevista. De nada. Assista essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube ou pelas redes sociais. Até a próxima.